sou a professora Nelma, estarei ministrando aqui a aula de Geografia e História, né? Vamos falar um pouquinho sobre a conservação e degradação da natureza. Estou aqui representando todos os professores da Rede Municipal de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Natureza, ambiente e qualidade de vida. O desmatamento, quando praticado em excesso, pode causar prejuízo para a harmonia do meio ambiente. Ou seja, né, tudo em excesso acaba causando prejuízo. Então, vamos cuidar do nosso meio ambiente para que os nossos futuros filhos possam usufruir. Então, assim, tudo em excesso acaba dando prejuízo. Aí está um exemplo, né, de uma sage sobre o desmatamento. Ou seja, se tirou uma árvore, o certo é plantar outra. Então, temos que cuidar para sempre termos. Isso ocorre por insensibilidade de pessoas que não ligam para a natureza e com os animais que habitam nela. Essa imagem aí retrata muito bem, né, o que está ocorrendo hoje no mundo, principalmente na Amazônia, como se vê. Aí, se tem o que nós estamos vendo aí na imagem, o que é que acontece? Nós vamos ficar sem o alimento, vamos ficar sem os alimentos, sem os animais, e a gente depende dele, né, para sobreviver, dependemos da natureza. E se destruímos a natureza, o que é que ocorre? Não vamos tê-la para futuramente usufruir. Então, algo que um dia foi tão belo, igual estamos vendo aí na imagem, né? As árvores, que a gente depende dela, né? Das árvores, dos rios, dos animais, dos peixes. E sobrevivemos através de tudo que existe na terra. E se a gente usar de má fé, igual essa destruição a esse fogaréu que nós estamos vendo aí, os animais correndo, tentando de alguma forma sobreviver, ou seja, se acaba tudo, não tem como, né? Então, algo que um dia foi tão belo e que provavelmente, né? E que hoje já não há mais vida. Então, se não há mais vida, como nós, seres humanos, que dependemos da natureza, como a gente vai sobreviver? Fica a dica, vamos cuidar do nosso meio ambiente para que futuramente todos nós possamos estar usufruindo desse bem que é a natureza. Na aula de História, vamos falar aqui um pouquinho sobre o processo migratório. Vamos lá. Migração. O que é e por que é feita? Nossa, estamos vendo aí que uma enxadinha, né? Um homem aí viajando no mundo. Por que será? Caçando o quê? O que é migração? Migração é o deslocamento do indivíduo dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente. Esse fluxo migratório podem ser desencadeados por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais. Ou seja, seca, terremotos, enchente, entre outros. A migração econômica é a que exerce maior influência na população. A gente sempre está em busca de melhorias e por esse motivo, né, acaba procurando sair de seu conforto em busca de melhores condições. O que é a migração e quais são os tipos de migração? Os principais tipos de migração são migração pendular, que é o movimento diário realizado pelas pessoas dentro de um espaço geográfico limitado. Exemplo, ir à escola ou ao trabalho, dentro mesmo ali do nosso local geográfico. Migração sazonal é o deslocamento em que a mudança não é fixa e leva a um período de tempo relativamente curto, geralmente alguns meses. Ou seja, a gente muda, faz aquele serviço lá ou qualquer outra coisa que estamos indo em busca,
Passou aquele período, a gente volta para as nossas origens, ou seja, para o nosso local de origem. Por que ocorre a migração? O processo de migração internacional pode ser desencadeado por diversos fatores, em consequência de desastres ambientais, guerra, perseguições políticas, étnicas ou culturais, causas relacionadas a estudo em busca de trabalho e melhoria de condições de vida, entre outros. Né? Então, aí alguns fatores que causam o porquê que ocorre a migração. Então, você vê que temos aí, né, alguns lugares quando tem os desastres, que a pessoa não tem como sobreviver lá e tem que ir para outra localidade, né? As guerras, entre outras. Migração internacional. Essa migração internacional, ela ocorre quando o migrante se desloca de seu país de origem para outro, como a imagem mostra, né? Aí as pessoas vindo de outros países e procurando melhoria. E vida que segue. A migração interna, um pouquinho, só para a gente ter um pouquinho de entendimento, né? Ela ocorre quando o migrante se desloca dentro do mesmo país. Pode ser subdividida em migração interregional, quando ocorre o deslocamento do migrante de uma região para outra. Ou seja, né, quando ele sai de sua região para outra região. Imigração intrarregional. Lá você vê que foi inter e agora é intra. Quando ocorre deslocamento do indivíduo dentro da mesma região. Ou seja, que mesmo nessa região que estamos, a gente se desloca para uma outra localidade, aí nós estamos fazendo uma migração intrarregional. Os desafios encontrados pelos migrantes são inúmeros. A gente vai ter só uma paginada aqui para ter noção um pouquinho. Ao chegar em seu local de destino, muitas vezes o migrante terá que passar por diversos desafios para se integrar a uma nova comunidade. Saudade de sua terra e das pessoas queridas, adaptação ao local de cultura, de novos costumes distintos e, em outros casos, uma língua diferente. Claro, respeitando cada cultura. Em muitos casos, os migrantes ainda são obrigados a lidar com a hostilidade dos indivíduos que vivem ali. Muitos mesmo dos migrantes sofrem com o racismo, a xenofobia e diversas outras formas de discriminação, principalmente se forem pobres e com baixa qualificação. Visto pela sociedade local com desconfiança, os migrantes recebem a culpa por todo tipo de problema que possa acontecer, como crises econômicas, desemprego, aumento de criminalidade. Dessa forma, muitas vezes os migrantes são criminalizados e são vítimas do abuso por parte das autoridades locais. Bom, essa é a parte pior, né? A parte do sofrimento, a parte de discriminação, entre outras aí que vocês ouviram, né? Por que famílias inteiras se mudam e começam uma nova vida? Só em olhar essa imagem aí, a gente já pensa um pouquinho o porquê. Observe essa imagem. Onde será que tem mais emprego, mais escola, mais hospitais, mais facilidade de transporte? Então, assim, o ser humano ele está sempre em busca de melhoria. Claro que a zona rural é de excelência, é de lá que nós temos o sustento, a gente valoriza, mas sempre a gente está em busca de mais emprego, mais escola, mais hospitais, entre outros. Então, essas foram as nossas aulas de Geografia e de História. Espero ter explicado a vocês. Vamos dar uma pesquisada mais um pouquinho no assunto para a gente poder compreender mais. E recebo um abraço carinhoso em nome de todos os professores. Até a próxima!